Olá pessoal! Como muitos já sabem, a escola é um dos principais fatores de estresse no primeiro ano dos filhos por adoção na nova família. Não é raro que cheguem muito atrasados na escola e os novos pais ficam agoniados sobre como resolver o problema. Vamos, nesse vídeo, falar sobre esse assunto para tentar acalmá-los sobre essa tão estressante questão. Mas, antes de falarmos sobre o assunto do dia, quero pedir a ajuda de vocês. Para o canal continuar a crescer, preciso que vocês assistam a todos os vídeos, até mais de uma vez. Também se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem. Desde já agradeço a todos vocês pela ajuda. Bora para o assunto do vídeo. Crianças em idade escolar, que chegam pela adoção, comumente chegam sem saber o mínimo esperado para a série em que estão matriculadas. Nos grupos de apoio à adoção insistimos sempre que o primeiro ano não tenha por foco a recuperação escolar e sim a vinculação afetiva. Sabemos o quanto isso é difícil para os novos pais, mas isso é fundamental para o futuro da relação entre pais e filhos. Focar nos estudos no primeiro ano de convivência, quando isso é frustrante para a criança, que demonstrar angústia, raiva, tristeza, fará com que ela tenha uma ideia errada do que é ter família e da sua própria aptidão para ser a filha que esses pais desejam. Se sua criança recém-chegada não sabe o básico para a série em que está matriculada, saiba que isso é muito comum. Quase uma regra na adoção tardia. As crianças, enquanto estavam nas famílias biológicas, das quais foram ou estão sendo destituídas, pouco ou nada frequentaram o ambiente escolar. Ao serem acolhidas ao abrigo, alguma atenção é dada à escola, mas ainda pouca, quando existente, já que há muitas outras crianças demandando atenção e cuidados. A escola, no abrigo, como regra, não é prioridade. Chegando na nova família, todo o atraso acumulado nos anos anteriores acaba sendo identificado pelos novos pais. Mas, cientes de que o foco do primeiro ano deve ser a vinculação afetiva, esses pais devem tomar alguns cuidados na escolha da escola de seus filhos recém-chegados com atraso escolar. Em primeiro lugar, não fixar de cara em uma dada escola. É necessário verificar qual perfil de escola se adequará melhor para o seu filho. Se há atraso escolar, nada de escola forte, puxada, como de regra são as particulares. Seu filho precisará de acolhimento para se sentir pertencente e tempo para aos poucos ir se recuperando do atraso que apresentar. Assim, identifique várias escolas menores, com histórico de inclusão e tratamento afetivo e agende conversas com as coordenações. Nessas reuniões sempre demonstre que está atenta ao que a escola tem a oferecer e que atenda às necessidades de seu filho que está para chegar. Deixe claro que ele possivelmente apresentará alguns comportamentos desafiadores, como baixa tolerância às frustrações, reações um tanto agressivas quando confrontado, desobediente. Diga que isso irá sendo trabalhado aos poucos em casa, mas que na escola, longe de você, terá que saber que a escola estará preparada também para enfrentar tais problemas comportamentais de uma forma acolhedora, evitando agravar os problemas eventualmente identificados. Informe que no primeiro ano não dará ênfase aos estudos, logo espera que a escola entenda que a vinculação afetiva é o foco quase que exclusivo desse período e evitará fazer cobranças aos pais sobre essa questão. Diga que buscará diminuir as defasagens de forma lúdica em casa, mas que o foco será a adaptação e a vinculação afetiva nesse momento. Pergunte se poderia conversar com os professores que lidarão diretamente com seu filho para que não haja ruídos na comunicação entre você, coordenação e, por fim, professores diretos. Fundamental deixar claro para a escola o que você espera dela em relação ao seu filho, compreensão e tolerância das questões comportamentais que apresentará no primeiro ano em casa e na escola nova, um direcionamento afetivo do mau comportamento, evitando a revitimização do seu filho com posturas truculentas no lidar com suas dificuldades comportamentais e atribuição de estereótipos por ser uma criança difícil. Peça que a coordenação e professores com que conversar pactuem com você serem parceiros no resgate da dignidade do seu filho. Nessas reuniões, que não devem se resumir a uma única escola, se houver outras na sua cidade, avalie as expressões e sinceridade dos interlocutores, e fuja das escolas onde sentir que há falsidade nas manifestações deles. Se já conversando com você, um adulto, sentir que não há receptividade e acolhimento às futuras demandas de seu filho, ele ali não será tratado como desejado, piorando para ele um período já tão assustador e desafiador. Seu filho chegará em um ambiente novo trazendo padrões de comportamentos que não raro não se adequam bem a ele. Não saberá como se comportar nesses novos espaços e a forma de se comportar, aprendidas no seu passado, poderá ser mal recebida e interpretada pelas pessoas ao redor, fazendo com que o mau comportamento se agrave mais e mais.
Por isso é indispensável que a escolha da escola seja criteriosa. Se não houver opção, e seu filho dever ir para uma escola específica, faça também a reunião já sugerida. E se sentir que a escola não será companheira como necessário, já comece a demonstrar de forma assertiva, mas não agressiva, que não aceitará que seu filho seja discriminado ou tratado de forma pouco digna no ambiente escolar. Insista que será parceira da escola. Que em casa fará o seu melhor para ele aos poucos se adaptar à nova realidade e novas regras, mas que conta com que a escola não agrave a situação sendo truculenta ou punitiva além do mínimo necessário. Diga que estará à disposição dos professores para conversar sobre os comportamentos que seu filho, apresentar e a discutir com eles estratégias para estimular a melhoria da situação. Mas que não estará disposta a receber recados que demonstrem intolerância e má vontade em lidar com as dificuldades iniciais de seu filho. Após o início das aulas, busque agendar uma reunião, após um mês de aula, para que a escola apresente a você como seu filho vem se saindo e onde é necessário intervir para dar a ele condições de mudar seu comportamento para melhor. Discuta o que fazer em casa e na escola para conseguirem mudar os comportamentos que se queira modificar. Sempre que receber uma reclamação, agende uma reunião com quem a fez e com a coordenação. Não se deixe intimidar e seja direta em saber exatamente o que houve e como o professor lidou com ela. Diga o que fará em casa para estimular a melhoria do comportamento e sugira ao professor o que fazer para que, ele também, busque dar ao seu filho um redirecionamento dos comportamentos desviantes. Se, a cada reclamação, demonstrar interesse em saber exatamente o que houve e como a situação foi enfrentada pela escola, logo ela sentirá que há boa vontade de sua parte e também que não poderá atribuir exclusivamente a você a responsabilidade para buscar a melhoria dos maus comportamentos. Há inclusive a propensão a diminuírem as reclamações na agenda, pois os professores tentarão, eles mesmos, enfrentar as situações mais controláveis e de mais fácil intervenção, ao invés de atribuir exclusivamente aos pais a luta pela melhora do comportamento. Importante também que crie o hábito com seu filho de pedir que ele conte a versão dele, sem assumir uma postura crítica, brava ou punitiva. Não retruque a narração dele, dando a entender que confia mais nos adultos do que nele. Haverá muitas mentiras, logo esteja pronta para elas. Depois que ele te contar a versão dele, descreva a versão dada pela escola. Peça que ele reflita sobre as duas versões e, depois de meia hora, volte a conversar sobre a questão. Muitas crianças, de início, não serão capazes dessa reflexão. Isso é natural e esperado. Mas se você persistir nessa estratégia, aos poucos seu filho irá conseguindo refletir e te apresentar novas versões dele sobre o ocorrido. Ao invés de dar bronca por ele ter agido como agiu, reflita com ele sobre como poderiam, sim, vocês dois, ter resolvido a situação sem que a escola ficasse contra ele. Cuidado para não estimular que seu filho seja submisso. Ele deve ser forte e assertivo, mas não agressivo ou reativo. Se um amigo bateu nele, por exemplo, não basta dizer para ir contar para o professor sobre o ocorrido. Ensine-o a dizer, não faça isso para o amigo. Ensine-o a dizer, não bata em mim, pois eu não bati em você, por exemplo. É mais fácil ensinar uma criança que aprendeu no mundo a reagir agressivamente a qualquer situação a reagir assertivamente, redirecionando a raiva para uma forma construtiva, do que querer que simplesmente não reaja às provocações. Dizer, não faça isso, não basta. Você precisa ensinar a seu filho o que e o como fazer nessas situações em que ele se coloca na defensiva. Isso pode ser feito simulando situações, como num teatrinho, pode ser feito assistindo a um filme, pausando e dizendo, como você faria no lugar dele? E, dependendo da resposta, diga, não seria melhor se ele fizesse isso ou aquilo? Teria menos problemas, não é? Há livros que buscam ensinar às crianças de várias faixas etárias como trabalhar suas emoções. A raiva é o principal desencadeador de comportamentos agressivos na adoção tardia, logo leia livros sobre raiva e como lidar com ela junto com seu filho. Use também fatos da sua vida quanto criança. Conte situações que ocorreram com você e como você enfrentou isso tudo e ficou bem. Se conseguir acolher seu filho, ao invés de puni-lo ou dar bronca, nos problemas que ocorrerão na escola, buscando ouvir a versão dele e dar sugestões de como agir de outra forma, mais socialmente aceitável, isso, além de potencializar a mudança de comportamento, também abrirá espaço para uma melhor vinculação afetiva entre vocês. Não será fácil. Não se engane quanto a isso. Será difícil. Será cansativo. Será desafiador ao extremo.
Mas é nosso papel de pai e mãe ensinarmos nossos filhos a serem melhores e, também, a saber se proteger longe de casa. E se eles sentirem que você se preocupa em ouvi-lo e ajudá-lo a buscar outras formas de agir, sentirão que é possível essa adoção dar certo. Pois, não se engane, se você também tem dúvidas no início, eles, seus filhos, também as têm. E não são adultos para saber lidar com tanta mudança e tantos sentimentos em pouco tempo. Você, pensando e refletindo sobre isso tudo antes mesmo dos seus filhos chegarem, estará se preparando para o que virá e tudo será menos estressante para todos. Força e fé e sua adoção será feliz e para sempre. Gostaram do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse e os demais vídeos e shorts. Toda semana temos pelo menos 2 vídeos novos que ajudarão vocês a fazerem adoções legais, seguras e para sempre. Contamos com vocês. Até a próxima, pessoal!